Você já sentiu, quanto mais experiente você se torna na sua carreira, mais difícil parece ser ocupar o seu espaço no mundo digital? É uma ironia cruel, né? Mulheres com 15, 20, 30 anos de estrada, donas de currículos densos, resultados reais, muitas vezes se sentem invisíveis diante da tela e principalmente dos algoritmos. Enquanto isso, quem tem metade do seu repertório parece ter o dobro da sua atenção. Eu garanto, o problema não é a sua idade, não é a falta de tecnologia, definitivamente não é a sua competência. O problema é que você está tentando jogar um jogo que não foi feito para quem já chegou no topo. Nesse vídeo eu vou te mostrar porque a sua experiência está virando ruído, como estruturar a sua vitrine para que a sua autoridade seja inquestionável. Existe uma confusão super perigosa hoje entre aparecer e se posicionar. Aparecer é postar por postar. E seguir o trend da moda, fazer dancinha, essas coisas, tentar ser blogueira, e tem gente que fala que é blogueirinha, diminui ainda mais o seu conteúdo, que você nunca foi e nem sequer se posicionar é estruturar a percepção. Mulheres de alto repertório, elas tentam copiar uma linguagem do iniciante, mas entenda uma coisa, experiência não combina com improviso estratégico. Quem está começando precisa de volume. Você já tem história, você precisa de direção. O digital não entende currículo Lattes ou anos de casa. O digital entende narrativa. Se você não conta a sua história com a intenção correta, o mercado conta uma versão rasa e muito rasa sobre você. No meu livro, eu defendo que você é sua vitrine. Mas a pergunta é, quem está organizando essa vitrine hoje? É você ou o julgamento dos outros? Muitas mulheres de sucesso confundem humildade com apagamento. Elas acham que falar das próprias conquistas é arrogância. Você já passou por isso? É uma coisa impressionante como o mercado faz isso. Não caia nesse erro, não caia nesse jargão. Não é. Autoridade é responsabilidade com o seu próprio repertório. Se você tem uma solução para um problema e não se posiciona como a autoridade que resolve, você está sendo omissa com quem precisa realmente do seu talento. Eu tenho uma cliente que eu sempre falo isso. Doutora, não morre com tanto conteúdo, seu caixão vai ficar muito pesado, vamos dividir isso? E para sair da sua invisibilidade, você não precisa de mais posts, você precisa simplesmente de 3 coisas. Uma, clareza de tese. O que é isso? É o que você defende que ninguém mais defende. Deu para você entender? O que você defende que ninguém mais defende? O filtro de público. Para quem o seu silêncio custa caro. Isso é mais importante. Não é para quem que você vai falar, mas o seu silêncio custa para quem? Estrutura de imagem. A aparência e a sua falta comunica o valor antes mesmo que você entregar o seu serviço. Pergunta, faz essas perguntas para você. Você não precisa competir com quem está começando, tá? Porque tem milhões de gurus, tem milhões de pessoas novas e você realmente deve estar se comparando. Você precisa estruturar o seu posicionamento. Experiência solta é apenas ruído, como eu falei lá no começo da minha fala. Experiência organizada é autoridade. E autoridade se converte em respeito, melhores clientes e liberdade. Se você sente que é hora de parar de se esconder atrás de sua técnica e assumir protagonismo da sua carreira, eu te convido, não vou te convidar agora não, eu quero falar um pouquinho mais. Muito tempo atrás, eu ficava atrás das câmeras e aí eu resolvi mudar e voltar a falar aqui para as câmeras. E isso não é fácil, porque eu tinha uma comunicação muito mais fluida há muito tempo. Sabe o que acontecia? Eu passei anos e anos
fazendo produção para as outras pessoas, para a empresa, colocando marcas para que elas fossem construídas, e eu esqueci da minha própria marca. E aí, o que aconteceu? Eu vi que milhares de mulheres estavam precisando de ajuda nessa questão. Minhas clientes tinham vergonha de falar para a câmera, como se fossem julgadas, como se tivesse uma pessoa sempre julgando elas atrás das câmeras. Isso é pura questão da cabeça. Claro que você pode continuar ficando lá atrás, no backstage, se você trabalha com você é uma médica que trabalha, ok, mas entenda uma coisa: muitas vezes sua paciente não entende realmente o que você está falando. E nós, como profissionais, a gente precisa educar, a gente precisa falar, a gente precisa instruir aquela pessoa para que ela entenda claramente o que você tem a dizer. Assim como eu tenho clientes que elas simplesmente odiavam falar para a câmera, odiavam. E isso é uma mudança de postura, é uma mudança de consciência, que quanto mais a gente tem conteúdo, quanto mais a gente tem narrativa, quanto mais a gente tem história para contar, histórias e muito mais o investimento que você fez durante anos de estudos, porque, como eu falei, são profissionais de 15, 20, 30 anos ou mais. São construídos esses conhecimentos. E o que eu mais vejo aqui na internet são pessoas que não têm narrativa, são pessoas que são mais novas, que estão lá em cima, e a gente que é mais madura, você que nem eu, uma mulher mais madura, esquece de ser você, ser a sua própria vitrine. Foi isso que eu comecei a pensar depois de tanto tempo trabalhando com mulheres, que eu resolvi escrever meu livro Você é Sua Vitrine. Ele demorou simplesmente 3 anos para ser escrito, tá? Não saiu da noite para o dia, porque eu tinha um sentimento muito grande de ser impostora. E tem muita gente que também pensa isso, de ser impostor, a síndrome do impostor. Você não é impostora, você já consegue ser brilhante no seu trabalho, no que você já faz há muito tempo. Então, esse vídeo é um vídeo reflexivo para que você pense nas 3 perguntas que eu coloquei lá em cima, para que você entenda que realmente é a sua narrativa, é a sua história, é o que você traz com a sua bagagem, para que você torne isso, para que as outras pessoas conheçam o que você faz nesse mundo. Porque aqui, ó, na internet, o que acontece? Aqui é onde você publicista, você publica o seu conhecimento. Então imagine você, eu não vou falar que todo mundo está falando que a internet é o seu cartão de visita, nada disso. Eu estou retornando aqui agora, mas meu cartão de visita se tornou a internet. E o seu cartão de visita também é a internet. Não importa para onde você esteja, mas você tem que entender que você não tem que agradar todo mundo. Você tem que saber que ficar calado pode estar fazendo muito mal a outras pessoas. Quando você expõe o seu conhecimento, que você coloca isso para frente, realmente você vira autoridade. Então, tudo isso que eu estou falando para você, eu consegui construir de um tempo para cá um livro que também é um método, que é Você é Sua Vitrine, tá? Então, esquece essa questão do julgamento. O julgamento que é maior de todo mundo é aqui, ó, na cabecinha, principalmente o nosso próprio julgamento. Eu, quando comecei, vou contar uma história pessoal, porque a gente também tem que falar da gente. Teve uma amiga minha que falou assim: você virou blogueirinha? Eu fiz: não, eu não virei blogueirinha, porque eu tenho tanto conteúdo que cada pessoa que escuta alguma coisa que eu falo, e eu vou conseguir colocar a sementinha, eu vou transformar o posicionamento dela e como ela se comporta, ali eu já ganhei meu prêmio. Eu não quero ser blogueira. Eu não quero ser blogueira. Eu quero influenciar pessoas positivamente. Por isso que exatamente é o que eu escrevi no Você é Sua Vitrine. Se você quiser se aprofundar mais, o link está aqui no descritivo desse vídeo. E outra coisa, me fala, conta aqui, o que faz com que você trave, o que faz com que você não vá para frente? É o julgamento ou é a falta de método? Coloca aqui embaixo, eu vou ler cada resposta e a gente se vê no próximo vídeo.